Vamos falar aí um pouco agora sobre parede compostas. Então, a parede composta nada mais é do que situações onde eu tenho uma parede que é composta por mais de um material. Então, eu tenho materiais diferentes em contato, certo? Fazendo com que, se eu tenho dois meios a temperaturas diferentes que vão trocar calor, aquelas duas paredes vão servir por condução uma após a outra. Então, aqui eu tenho um exemplo mostrando um sistema com 3 paredes compostas. Tá? Cada uma dessas paredes, né, parede A, B e C, cada uma delas tem uma certa condutividade, KA, KB, KC, cada uma tem a sua espessura. Tá? A única coisa que é comum aqui nas 3 seria a área, né, pela situação delas, por elas estarem paralelas entre si, mas num sistema tridimensional até isso poderia variar. Tá? Então, para cada uma dessas paredes, eu vou ter uma resistência térmica própria. Tá? Então, cada uma vai ser mais propícia ou não para transferir calor. A questão aqui, numa parede composta, é que como eu tenho uma constância do meu fluxo, da minha taxa, assim, a taxa ainda é constante para esse tipo de situação, por mais que eu tenha resistências térmicas diferentes, eu vou ter a mesma quantidade de calor passando por cada uma delas. É claro que isso vai provocar nas paredes adaptações, né? Assim, as 3 paredes estão na mesma temperatura e eu imponho esse ar quente e esse ar frio. Durante um certo tempo, eu vou ter um sistema transiente, né? Ele vai mudando, ele vai variar a temperatura ali até se ajustar de forma que ele fique permanente. Então, vão existir diferenças de temperaturas entre essas paredes que vão permitir, junto das outras propriedades, né? No caso, junto da resistência térmica, que esse fluxo, essa taxa de transferência de calor permaneça igual. Então, por exemplo, nesse meu sistema aqui, a gente consegue identificar pela inclinação da curva que essa minha parede B ela seria mais isolante, ela seria menos condutora, porque eu tenho uma resistência térmica, uma diferença de temperatura maior. Então, essa diferença de temperatura maior faz com que a mesma quantidade de calor que está passando aqui esteja passando nessa, né? Numa parede que é bem mais condutora do que a do meio. Só que aí a diferença de temperatura é pequena, significando que eu vou ter uma quantidade, até de certa forma, pequena passando. Né? E aí, como a minha taxa é constante, eu posso montar um circuito térmico nesse tipo de problema também. E aí a única diferença aqui é que meu circuito térmico, como eu aumentei a quantidade de materiais, então eu aumentei a quantidade de transferências de calor por condução. Então eu aumento também a quantidade de resistências térmicas. Certo? Então eu teria aqui uma resistência por convecção, 3 resistências por condução, uma para cada material, e outra resistência por convecção. Tá? A metodologia de cálculo é a mesma. Eu posso trabalhar cada resistência isoladamente, né? E aí igualando a taxa ou o fluxo de calor que passa por cada uma delas, ou analisar trechos específicos, considerando que a resistência equivalente naquele trecho é que vai valer, né? A taxa de convecção que passa ali vai ser a mesma do que passaria numa única resistência, por exemplo. Assim, ali é uma análise com as paredes, todas elas em série. Né? Em algumas situações, eu vou poder ter paredes em paralelo também, tá? Como está montado aqui. Eu teria, por exemplo, essa parede A e a parede D em série, né? E essa parede B e C, elas estão em série com as outras duas, só que entre elas estão em paralelo. Né? Uma está acima da outra e elas têm propriedades distintas. Então, nesse tipo de situação, o cálculo é muito mais complicado, certo? Eu estou considerando que a superfície aqui está isolada, né? Então o fluxo é só na direção X. É complicado porque começa que o sistema dificilmente ele vai ser exclusivamente unidirecional. Porque se eu tenho diferenças
de material entre B e C, eu vou ter diferença de temperatura também entre B e C. Então, é impossível eu dizer que não existe troca de calor na direção Y aqui, por exemplo. Mas mesmo que eu fizesse essa consideração, ainda teria dificuldade que, se a parede é em série, ela tem que ter a mesma taxa, certo? E aí eu tenho duas maneiras de abordar esse tipo de problema. A primeira seria fazer o seguinte, como seria o que está mostrado aqui nesse circuito de cima, montar ele dessa forma. Seria essa parede do meio está paralelo entre si e ela está em série com os outros dois trechos. Né? Então é como se o calor ele viesse por condução na primeira parede, quando chegasse aqui, parte passasse pela parede B, parte passasse na parede C, depois ele se juntava e passava pela parede D. Teria essa performance. Ou ainda eu posso tratar imaginando o seguinte: dividir no meio aqui, né, na horizontal, e aí ter um trecho em série em cima, um trecho em série embaixo, e eles serem paralelos entre si. Então, parte dessa energia, parte dessa taxa viria aqui por cima, e aí ela seria igual entre os três circuitos, e parte viria por baixo, onde ela também seria igual agora entre essas três partes de baixo. E aí se juntaria. Então, como são dois circuitos diferentes, que a lógica me diz que poderiam ser utilizadas, eu vou ter resistências equivalentes diferentes para esse circuito A e para esse circuito B. Então, se eu tenho temperaturas iguais e resistências diferentes, o fluxo que passa em um e outro é diferente. Tá? E aí isso gera uma inconsistência, porque como é que eu posso ter a mesma situação com duas respostas distintas? Então, na prática, o que acontece é que o fluxo real vai ser um valor intermediário entre esses dois. Né? Eu não tenho como precisar sem fazer uma abordagem mais elaborada, né? Fazer uma análise multidimensional aqui, né, em duas dimensões, por exemplo, ou fazer uma abordagem computacional e tal, certo? Simplificando, para uma resposta unidirecional, a gente só tem como ter ideia de valores que podem ser obtidos.